Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa aula de Geografia no primeiro ano e eu gostaria agora de apresentar para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. E para hoje eu escolhi, né, a gente planejou este tema aqui, muito interessante, estrutura interna da Terra. É um assunto bem bacana, um assunto bem interessante. Vamos ver um pouquinho de como é a estrutura do nosso planeta na parte de dentro. Vamos lá então? Aqui nós temos as camadas da Terra e seus vários elementos. É muito bacana, é muito interessante demais esse tipo de conhecimento, porque a gente começa a entender melhor como funciona o nosso planeta. Mas, professor, isso também é aula de geografia? Isso não é trabalhado em ciências, em outras matérias? Claro. Mas a geografia dá um olhar diferente, né? Um olhar geográfico sobre este tema. Para começar, aqui nós temos na crosta, também chamada de litosfera, é a camada mais superficial de todas, né? É a camada em que estamos, inclusive, sobre ela. Logo abaixo nós temos o manto externo, depois o manto interno, essa parte aqui laranja, que envolve o núcleo, formado principalmente de silicato de magnésio e ferro. O manto ele tem a consistência pastosa. Aqui nós temos o núcleo externo, formado principalmente de ferro derretido, e nós temos, por último, o manto, o núcleo interno, que é formado de ferro sólido. Então, o centro da Terra, o núcleo da Terra, ele é uma grande esfera de ferro sólido. Mas como isso é possível? Isaac Newton, lá no século XVIII, ele previu que a Terra fosse, o centro da Terra fosse sólido, justamente por conta da ação da gravidade, que condensa, né? A pressão é tão grande que essa parte, os minerais, né, que são solidificados no interior da Terra por conta da pressão. Então aqui nós temos um perfil esquemático da estrutura interna da Terra. Aqui nós temos um modelo baseado na composição química das camadas. Observe que na crosta oceânica, a média da crosta é de 6 a 12 quilômetros. E na crosta continental, a média de espessura, né, a espessura da crosta, varia de 25 até 70 quilômetros. Então, aqui logo abaixo nós temos o manto superior, aí nós teremos uma zona de transição, aproximadamente 670 quilômetros, depois o manto inferior, que vai aqui até 2.900 quilômetros para dentro da Terra, o núcleo externo, uma zona de transição, em torno de 5.120 quilômetros, e lá bem para dentro, lá por volta de 6.378 quilômetros, nós temos então um núcleo interno. Um modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais, nós vamos ter a litosfera, que é a camada externa, a astenosfera, que vai até aí de 75 a 100 quilômetros. Depois nós temos uma camada média, chamada de mesosfera, que varia aí dos 670 quilômetros. Essa outra camada, chamada de mesosfera, ela vai aí até os 2.900 quilômetros. Dos 2.900 quilômetros até os 6.378 quilômetros, nós temos a chamada endosfera, a camada interna, mais interna da Terra, composta pelo núcleo externo, pela zona de transição e pelo núcleo interno. Então, essas são as principais camadas que compõem o núcleo do nosso planeta. Aqui nós temos um modelo esquemático bem interessante. Observe que a crosta é a camada que reveste o planeta, é sólida e pouco espessa. Nela estão as placas tectônicas que formam os continentes e o leito dos oceanos. Abaixo da crosta nós vamos ter o manto, pedaços em estado sólido intercalados de uma pasta viscosa, chamada de magma. É do intenso calor que emana o manto e seus movimentos que nascem os terremotos. Então aqui no manto, a Terra se movimenta em grandes zonas, chamadas zonas de convecção, e que fazem com que o interior da Terra esteja em constante movimento. É engano achar, né, que o planeta é um corpo sólido. A camada externa, a crosta, é sólida, e à medida que você vai adentrando para o interior, esse material ele vai se tornando pastoso, vai se tornando de uma pastosidade que é muito visível, né, esse manto, o magma, ele é muito visível quando os vulcões entram em erupção, que o magma é expelido para a superfície. Nós temos abaixo do manto o núcleo externo, formado por uma liga metálica, que por causa das altíssimas temperaturas está em estado líquido em constante movimento. Então,
O interior da Terra ele é em constante movimento por conta justamente da grande quantidade de calor que está dentro do nosso planeta. E lembrando interessante, uma informação interessante, o planeta Marte já foi desta forma que a Terra. Mas hoje o planeta Marte, ele não tem mais esta formação, ele já se resfriou, então não tem mais o núcleo, não tem mais o manto como a Terra atualmente. E nós temos aí um núcleo interno, composto de uma liga metálica, que é submetida a uma pressão de 3,5 milhões de vezes maior que a verificada na superfície, ele se solidifica. Então a pressão é tão grande, que o material se transforma em sólido. Como eu falei antes, é uma grande esfera composta de ferro. Então, o núcleo da Terra é de ferro. Como eu falei antes, o núcleo é a porção central do nosso planeta. Ele tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Possui duas partes, o chamado núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo externo é líquido, pois é formado de ferro derretido, o magma. O núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno da Terra gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido do que a Terra. Inclusive, é graças a esse núcleo interno metálico que nós temos o chamado polo gravitacional, perdão, o polo magnético da Terra. Então, o polo magnético que faz com que as bússolas sejam, a agulha das bússolas sejam atraídas para o norte, para a região norte, é justamente por conta do fato de, dentro da Terra, no centro da Terra, nós temos um núcleo de ferro e essa grande esfera de ferro girando gera o campo magnético do nosso planeta. O manto ele é pastoso, fervente e em constante movimento. Como eu disse antes, envolvendo o núcleo existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 quilômetros, o chamado manto. O manto terrestre é formado de magma, uma mistura fervente, principalmente formado de silicato de magnésio e ferro. O manto tem temperatura aproximada de 3.500 graus Celsius. Para você ter uma ideia dessa temperatura, lembre-se que a 100 graus Celsius a água ferve, né? A água entra em fervura a 100 graus Celsius. Então você imagina 3.500 graus Celsius, quanto não é quente. O magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, que é sólido, se propaga para o núcleo externo, que é líquido, e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessas partes líquidas e pastosas. Então, na verdade, qualquer líquido, quando ele se aquece, ele tende a criar um movimento, né? Isso acontece com a água também, quando você coloca na panela. A água fervendo, ela sai a temperatura de baixo, da camada mais interior da panela, ela tem mais contato com o fogo, e essa temperatura ela faz com que a água se movimente, né? Saindo em movimentos de baixo para cima. Porque o líquido quente ele tende a subir, o líquido frio tende a descer. Então, esse movimento, esse movimento de convecção que a gente fala, é justamente provocado pela diferença de temperatura do interior da Terra para as camadas mais superficiais. E temos a crosta, que é a camada superficial. A crosta terrestre começa logo acima do manto, é também chamada de litosfera. Litosfera. Lito é rocha, né? Esfera, claro, é esfera. Então, a esfera de rocha, a esfera sólida do planeta. A espessura da crosta terrestre varia de 10 a 70 quilômetros, e a gente precisa lembrar que para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca externa. Então, se a gente fosse comparar o planeta Terra a um ovo de galinha, a crosta terrestre seria equivalente à casca do ovo. Para vocês terem ideia de como o nosso planeta realmente ele é extremamente profundo e a crosta é simplesmente a superfície ali de 10 a 70 quilômetros. Chega a 6 quilômetros em algumas regiões, né, dos oceanos. Os principais elementos químicos que formam a crosta são oxigênio, silício e alumínio. Em menores proporções, a crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre, entre outros elementos químicos. Então, eu falei bem rapidinho, são 10 minutos. Essa foi o principal momento para a gente trabalhar
com a formação interna do nosso planeta. Espero que vocês tenham entendido e estarei aqui para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Até mais.